Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver um circuito utilizando análise de nós ou análise nodal. E esse circuito ele é bastante simples para a gente resolver por análise de nós. Ele possui somente fontes de corrente, embora uma delas seja uma fonte dependente. E nós vamos resolver esse exercício utilizando os passos necessários à resolução de um circuito por análise de nós. Então, o primeiro passo quando a gente vai resolver um exercício por análise de nó é escolher o nó que vai ser o nosso nó de referência, aquele nó que possui a tensão de 0 volt. Eu vou escolher esse nó aqui embaixo. Vou fazer o símbolo que a gente utiliza para indicar que esse é o nó de referência. Nós temos alguns outros símbolos que podem ser usados nesta mesma condição. E colocar esse símbolo nesse nó indica que aqui a gente tem 0 volt, né? Lembrando que se entre esse ponto e esse ponto nós não temos nenhum elemento, eles são o mesmo ponto, é o mesmo nó. E esse ponto, entre eles também a gente não tem nenhum elemento. Então, essa parte de baixo aqui toda é o nosso nó de referência, um nó só. Após ter identificado o nó de referência, eu vou identificar os outros nós no meu circuito e dar nomes a eles para que eu calcule a tensão nos nós, que é o que o exercício propõe, que a gente calcule as tensões nodais. Então, nós temos um nó aqui, que eu vou chamar de nó V1. Nós temos um nó aqui, que eu vou chamar de nó V2. E nós temos um nó aqui, que eu vou chamar de nó V3. Lembrando que nó é qualquer ponto que une dois ou mais ramos. Após a determinação dos nós, nós vamos desenhar as correntes naqueles ramos em que as correntes ainda não estão indicadas, né? Porque é a partir dessas correntes que a gente vai aplicar em cada nó a lei de Kirchhoff das correntes e proceder com a resolução de um sistema linear para o cálculo das tensões nodais. Nesse ramo eu vou manter a Ix, que já está aqui desenhada no meu circuito, e inclusive ela é a grandeza da qual essa fonte dependente tem relação. Vou desenhar aqui uma corrente I2 nesse sentido, vou desenhar uma corrente I3 neste sentido, e vou desenhar uma corrente I4 neste sentido. Na resolução de circuitos elétricos, seja por análise de nó ou por análise de malha, o sentido da corrente é aleatório. Aleatório entendendo que a gente não precisa desenhar a corrente no sentido real. Como a gente se vale de artifícios matemáticos para a resolução de circuitos elétricos, caso o sentido da corrente escolhido esteja invertido em relação à corrente real, nós vamos apenas ter um valor cujo sinal vai ser negativo. E isso não diz que a nossa resolução está errada, apenas indica que o sentido da corrente está trocado, mas o módulo da corrente, o valor da corrente que flui naquele ramo é o mesmo. Após a identificação dos demais nós e do desenho das correntes que fluem nos ramos, nós já estamos prontos para obter a equação referente a cada nó, aplicando-se a lei de Kirchhoff das correntes, para que a gente possa, então, calcular o valor das tensões nodais. Antes da gente prosseguir com a resolução do exercício, vou pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e qualquer dúvida ou sugestão que você tenha para esse exercício ou para outros vídeos, você deixe um comentário abaixo. Bom, uma informação importante no método de nós é que o número de equações que a gente obtém em um circuito, ela é sempre uma unidade menor do que o número de nós que a gente tem no circuito, uma vez que a gente escolhe o nó de referência e a gente já coloca que o valor dele é 0 volt.
Então, só nos resta obter o valor da tensão nos demais nós. Esse circuito possui 4 nós, V1, V2, V3 e esse nó aqui de baixo, só que nós só precisamos calcular 3 incógnitas, então a gente precisa de 3 equações, embora a gente tenha 4 nós. E aí agora, para cada nó, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, dando início pelo nó V1. Vou analisar algebricamente, de acordo com os desenhos das correntes, dos ramos que são unidos pelo nó V1, as correntes que entram e que saem desse nó. Vou adotar o sinal positivo sempre que a corrente entrar e o sinal negativo sempre que a corrente sair. Essa fonte de 3 amperes é uma corrente que entra no nó V1. A corrente I4, ela também entra no nó V1. E a corrente IX, ela sai do nó V1. A soma algébrica de todas as correntes envolvidas em um nó é igual a 0. Isso é o que nos diz a lei de Kirchhoff das correntes. E agora eu vou reescrever tanto a corrente I4 quanto a corrente IX em termos da diferença de potencial aplicada sobre as resistências, utilizando da lei de Ohm. Sendo assim, I4 sai do nó V3 e vai para o nó V1. Então, nós temos V3 menos V1 sobre 4 ohms, que é a resistência por onde essa corrente flui. No caso de IX, nós temos V1 menos V2 sobre a resistência 2, igual a 0. Nesse ponto, para simplificação dessa equação, nos resta tirar o mínimo e somar todos os termos comuns. Desta forma, nós temos a simplificação da primeira equação obtida a partir do nó V1. Vou fazer agora a análise do nó V2. O nó V2, nós temos a corrente IX entrando no nó, a corrente I2 saindo do nó e a corrente I3 também saindo do nó. A soma algébrica de todas as correntes envolvidas em um nó precisa ser igual a 0. E agora eu vou reescrever cada uma dessas correntes baseada na lei de Ohm, fazendo a relação entre a diferença de potencial sobre as resistências dividido pela resistência no intuito de determinar a corrente. Sendo assim, Ix é V1 menos V2 sobre 2. I2 é V2 menos 0 sobre 4. I3 é V2 menos V3 sobre 8. Novamente, nós vamos tirar o mínimo dessa equação, simplificar os termos comuns para obter a equação do nó V2. Obtivemos agora a equação simplificada do nó V2 e vamos partir para a análise do nó V3. No nó V3, nós temos I3 entrando no nó, 2IX saindo desse nó e I4 saindo do nó. Reescrever agora todas essas correntes em relação à lei de Ohm. I3 vai ser V2 menos V3 dividido por 8. Uma vez que tensão sobre resistência é corrente. Menos 2ix, embora Ix não esteja em um ramo diretamente conectado ao nó V3, nós temos como definir a corrente Ix, que ela é V1 menos V2 sobre 2. I4
ela parte do 9E3 e vai para o 9E1, então a diferença de potencial é V3 menos V1, aplicada sobre uma resistência de 4 ohms. Mais uma vez, nós vamos tirar o mínimo e simplificar essa equação. Estamos agora com a equação simplificada do 9E3. Agora nós vamos unir essas três equações e resolvê-las simultaneamente para determinar os valores das tensões nodais, que é a solicitação do exercício. Saber exatamente o valor de V1, o valor de V2 e o valor de V3. Para a resolução desse sistema de 3 equações e 3 incógnitas, eu utilizei uma calculadora, o que facilitou bastante o meu cálculo. Dessa forma, ao resolver o sistema formado pelas 3 equações, nós determinamos que V1 vale 4,8 volts, V2 vale 2,4 volts e V3 vale menos 2,4 volts. Caso você não possua uma calculadora que resolva sistemas lineares, e tenha dúvidas de como resolver sistemas com 3 equações e 3 incógnitas, deixe um comentário abaixo que eu posso fazer um vídeo explicando para você uma resolução prática de um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Uma observação sobre circuitos elétricos que possuem fontes dependentes é que, algumas vezes, é necessário que a gente descubra uma outra equação relacionando a grandeza da fonte dependente, que não foi esse o caso, porque Ix já era uma grandeza que a gente conseguia retirar facilmente de um dos ramos do circuito. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei aqui abaixo. Mais uma vez, vou pedir para que você se inscreva no canal e fique sempre por dentro dos vídeos que serão postados aqui. Dê sugestões para novos vídeos, deixe comentários e compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Obrigada por assistir e até o próximo!